Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Média passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, neste domingo, Jackson Herpen. E começamos saudando a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso canal YouTube, pelas emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano e agora também nos Estados Unidos. Em particular, a Rádio Dom dos Salesianos em São Paulo, a Web Rádio Brasil Imperial em Itu, São Paulo, a Web TV Tropicana na Paraíba, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Aparecida, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, EWTN TV e a Scalabrini Rádio Web de Massachusetts. Domingo de céu azul na cidade do Vaticano, um pouco de calor, a temperatura agora está por volta dos 31 graus Celsius, mas vemos tantos turistas, tantos peregrinos que gradativamente começam a cada domingo, a cada dia, retornar à cidade eterna, também aqui à Praça São Pedro, ao Vaticano, especialmente no domingo, com esse encontro agendado com o Papa Francisco. Recordamos que mesmo depois da reabertura da praça, da Basílica, nós víamos praticamente diariamente a praça ainda deserta, com poucos turistas. As fronteiras entre alguns países da União Europeia foi aberta somente em 1º de julho, mas somente a partir do início de agosto, e mais intensamente a partir da metade de agosto, que se viu novamente uma presença um pouco mais forte, mais massiva dos turistas de tantos países, especialmente europeus, aqui nas cercanias do Vaticano. E é muito importante para a economia também italiana. Recordamos que 13% do produto interno bruto da Itália depende do turismo, que gera naturalmente milhões de empregos. Então, uma alegria de vermos novamente tantos peregrinos, tantos turistas, tantos fiéis que agora cantam, clamando pela presença do Papa Francisco, que veremos logo mais aqui na janela do apartamento pontifício para sua mensagem no Ângelus Dominical. Uma alegria também para nós que compartilhamos, então, com todas as pessoas também, com vocês que nos acompanham por todos os nossos canais, nossas plataformas de transmissão. Recordamos que o Evangelho da Liturgia nos propõe nesse 21º domingo do tempo comum, o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, que narra a profissão de Pedro de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus, por sua vez, diz a ele ser Pedro a pedra sobre quem edificará a sua igreja, dando a ele o poder das chaves. E agora sim, Papa Francisco assina para os fiéis da janela do apartamento pontifício. Vamos ouvir sua mensagem, sua reflexão para hoje. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo di questa domenica presenta il momento nel quale Pietro professa la sua fede in Gesù. O Evangelho deste domingo apresenta o momento em que Pedro professa sua fé em Jesus como o Messias, o Filho de Deus. È provocata da Gesù stesso. Essa confissão do apóstolo é provocada pelo próprio Jesus, que quer conduzir os seus discípulos a dar o passo decisivo na sua relação com Ele. De fato, todo o caminho de Jesus, com aqueles que o seguem, especialmente com os 12, é um caminho de educação da sua fé. Antes de tudo, ele pergunta às pessoas: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aos apóstolos, como a nós, a todos nós, agradava falar das pessoas, agrada fazer um mexerico. Falar dos outros não é tão empenhativo, porque gostamos disso, mas mesmo que nesse caso já seja exigida a perspectiva da fé e não do mexerico. Isso é, pergunta o que as pessoas dizem quem eu sou. E os discípulos parecem competir em expressar as diferentes opiniões, que talvez em grande medida eles próprios compartilhavam.
Gesù di Nazareth era considerato un profeta. Basicamente, Jesus de Nazaré era considerado um profeta. Con la seconda domanda, Gesù li tocca sul vivo. Com a segunda pergunta, voi, Jesus os toca Chi no dite coração. che io sia? E vós, quem dizeis que eu sou? A questo punto ci sembra di percepire qualche istante di silenzio. Nesse ponto, parece que percebemos alguns instantes perché de ciascuno silêncio, dei presenti è chiamato a pois cada mettersi in gioco, dos presentes é chamado a se envolver, il motivo per cui segue Gesù. manifestando o motivo pelo qual segue Per Jesus. questo Por è isso, più che legittima una certa é mais que esitazione. legítima uma certa hesitação. Anche se io adesso Também, domandasse a voi, se eu agora perguntasse a vocês, per te chi è Gesù? para ti, quem é Jesus? Ci sarà un po' di esitazione. Vai existir um pouco de hesitação. Li toglie l'imbarazzo Simone, che con Mas é Simão slancio que os tira dichiara do embaraço, "Tu que sei il com Cristo, ímpeto il figlio afirma: di Dio vivente". Tu és o Messias, o Filho do Questa Deus vivo. risposta così piena e luminosa non gli viene dal suo impulso, per quanto generoso. Essa resposta tão plena e luminosa não lhe vem de um impulso, por mais generoso que seja, mas é fruto de uma graça particular do Pai Celeste. De fato, é o próprio Jesus que lhe diz: nem a carne nem o sangue te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Confessar Jesus é uma graça do Pai. Dizer que Jesus é Filho do Deus vivo, é o Redentor, é uma graça que nós devemos pedir. Pai, dá-me a graça de confessar Jesus. Nello stesso tempo, il Signore riconosce la pronta Ao corrispondenza mesmo di tempo, o Simone Senhor reconhece a pronta all'ispirazione correspondência de Simão à della inspiração gratia. da graça, Aggiunge in tono solenne: então acrescenta em tom Tu sei solene: Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Con questa affermazione Gesù fa capire a Simone il senso del nuovo nome. Com essa afirmação, Jesus faz compreender a Simão o significado do novo nome que lhe deu, Pedro. A fé que acaba de manifestar é a pedra inquebrantável sobre a qual o Filho de Deus quer construir a sua igreja. Isso é a sua comunidade. E a igreja vai em frente, sempre na fé de Pedro. Naquela fé que Deus reconhece, que Jesus reconhece e o faz chefe, cabeça da igreja. Hoje ouvimos dirigida a cada um de nós a pergunta de Jesus: E vós? Quem dizeis que eu sou? Cada um de nós. E cada um de nós deve dar uma resposta não teórica, mas que envolve a fé, ou seja, a vida, porque fé é vida. Para mim, tu és, e dizer a confissão de Jesus. Uma resposta que requer também de nós, como dos primeiros discípulos, a escuta interior da voz do Pai e a consonância com o que a igreja reunida em torno de Pedro continua a proclamar. Si tratta di capire chi è per noi il Cristo. Trata-se de compreender quem é para nós Cristo. Se Ele é o centro da nossa vida, se Ele é a meta de todo o nosso compromisso, nosso esforço, nosso empenho na igreja e na sociedade, quem é Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para ti, para ti, para ti? Uma resposta que nós devemos dar a cada dia. Mas estejam atentos. É indispensável e laudável que a pastoral da nossa comunidade seja aberta às muitas pobrezas e emergências que estão por tudo. A caridade é sempre o principal caminho da fé, da perfeição da fé. Mas é necessário que as obras de solidariedade, de caridade que nós fazemos, não desviem o contato com o Senhor Jesus.
Caridade cristã não é simples filantropia. Mas, por um lado, é olhar o outro com os próprios olhos de Jesus e, por outro lado, é ver Jesus no rosto do pobre. Esse é o verdadeiro caminho da caridade cristã, com Jesus no centro, sempre. Que Maria Santíssima Bem-aventurada, porque acreditou, seja para nós guia e modelo no caminho da fé em Cristo e nos torne conscientes que a confiança nele dá sentido pleno à nossa caridade e a toda a nossa existência. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, ieri si è celebrata la giornata mondiale in ricordo delle vittime di atti di violenza. ontem foi celebrada o Dia Internacional em homenagem às vítimas de perseguição religiosa. Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle. Rezemos por esses nossos irmãos e os apoiemos com oração e solidariedade àqueles, e são muitos, que ainda hoje são perseguidos por causa de sua fé religiosa. Tantos. Domani 24 agosto Amanhã, 24 de agosto, ricorre il 10° anniversario recorre del massacro o 10º aniversário di 72 migranti do massacre de 72 migrantes em São Fernando, Tamaulipas, México. Tamaulipas, México. Erano persone di diversi paesi Eram pessoas de diversos che países cercavano una vita que buscavam migliore. uma vida melhor. Esprimo la mia Eu solidarietà expresso a minha solidariedade alle famiglie delle às vittime famílias das che vítimas, ancora oggi invocano giustizia que ainda e hoje verità invocam su quanto justiça accaduto. e verdade sobre o ocorrido. Il Signore ci chiederà conto O Senhor nos di pedirá tutti i contas migranti de todos os migrantes caduti nei viaggi della speranza. caídos, mortos na viagem da esperança. Sono state vittime Foram della vítimas cultura dello scarto. da cultura do descarte. Domani si compiono anche 4 anni Amanhã também completam dal 4 terremoto anos che ha colpito do l'Italia terremoto centrale. que atingiu a Itália Central. Rinnovo la preghiera per le famiglie, Renova a oração pelas le famílias, comunità pelas che comunidades hanno subito maggiori danni, que sofreram maiores danos, perché possano andare avanti para que con possam seguir em solidarietà frente e com speranza. solidariedade e esperança. E mi auguro
Também faço voto de que se acelere a reconstrução para que as pessoas voltem a viver serenamente nesse belíssimo território dos Apeninos. Desejo, ademais, reiterar a minha proximidade à população de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, que está sofrendo por causa do terrorismo internacional. Eu me recordo vivamente a visita que eu fiz àquele país há cerca de um ano. Dirijo um cordial saúde a todos vocês, romanos e peregrinos. In particolare ai giovani della parrocchia del Cernusco sul Naviglio, questi che sono in giallo lì. Esses que são de amarelo ali, né? Partiti da Siena in bicicletta. Eles saíram de Siena em bicicleta. Chegaram hoje a Roma pela Via Francigena. E saluto anche al gruppo. Também saúdo o grupo. E saluto anche al gruppo di famiglie di Carobbio degli Angeli, provincia di Bergamo. Um grupo de famílias da província de Bérgamo que vieram em peregrinação para recordar as vítimas do coronavírus. Não dimentichiamo le vittime del coronavírus. Não esqueçamos as vítimas do coronavírus. Nessa mesma manhã, ouvi o testemunho de uma família que ha perso i nonni, de uma família que perdeu os avós sem poder se despedir. No stesso giorno. Tanto sofrimento. Tante persone que hanno lasciato la vita, tantas pessoas que deixaram a vida vítimas da doença e tantos voluntários, médicos, enfermeiros, religiosas, sacerdotes que deixaram a vida, que perderam a vida. Recordemos as famílias que sofreram em razão disso. E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Desejo a todos um bom domingo, bom almoço e não se esqueçam de rezar por mim. Até logo. Papa Francisco conclui, portanto, o Ângelus desse 21º domingo do tempo comum, a sua tradicional saudação, seus tradicionais votos, recordando sempre as tragédias, as dores e as injustiças que ainda afligem o nosso mundo, recordando hoje o massacre de imigrantes em Tamaulipas, no México, recordando também as tantas vítimas do terrorismo internacional em Moçambique. O Papa Francisco começou recordando também as vítimas que sofrem perseguições religiosas. Em sua mensagem, que é indispensável e louvável que a pastoral de nossas comunidades esteja aberta às muitas pouparezas e emergências. A caridade é sempre o principal caminho da perfeição, mas é preciso que as obras de solidariedade, de caridade, não desviem o contato com o Senhor Jesus. Caridade cristã não é simples filantropia. E assim nós encerramos a nossa transmissão desse domingo com essas belas imagens da Praça São Pedro, desejando também a todos vocês um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.